Olha só, vamos conversar com a Érica. Nós temos aí imagens de uma casa, de um casarão, não é? Histórico. Casarão onde morou o governador do Piauí, Eurípedes Aguiar, e a filha, a nossa inesquecível Genu Moraes, que o Mariano conhece muito bem. Mariano e a dona Genu eram amicíssimos. Uma mulher que, segundo o próprio Mariano, teve uma influência muito grande na formação dele. Era uma amiga, uma parceira. E eu lembro das conversas minhas com o Mariano sobre a dona Genu, meu primo, que era uma mulher muito à frente do tempo dela. Quer dizer, a dona Genu pensava muito à frente do tempo. Questões que só vieram ser debatidas, ou pessoas que só falaram em determinadas questões anos e anos depois, a dona Genu já falava, já tratava dos assuntos. Então era uma mulher muito moderna, era uma mulher muito progressista, né? E agora, esse casarão, a dona Genu não está mais entre nós, quer dizer, já faleceu, e o casarão vai ser aberto à visitação. Olha, a Érica esteve lá e vai trazer as informações. Érica, é uma oportunidade não só de saciar a curiosidade, mas também de conhecer um capítulo importante da nossa história, Érica. Boa tarde. Muito boa tarde, Douglas Cordeiro, e também a toda a audiência do Jornal O Dia News. Isso mesmo, como você bem pontuou, Douglas, é uma oportunidade para quem deseja, conhecer um pouco mais da história de Teresina, do Piauí, conhecer ali os cômodos, como era também a arquitetura das casas de antigamente. É uma experiência muito boa, é muito válida, e também conversar com a filha da dona Genu Moraes, a dona Lídia Moraes, que vai lá apresentar os cômodos, os móveis, toda a história, toda a riqueza que existe naquele casarão. A gente teve a oportunidade de ir lá hoje, conhecemos, conversamos bastante com a dona Lídia Moraes, que nos apresentou cada cômodo, o que era que funcionava em cada cômodo, nos mostrou onde era que ficava o escritório do ex-governador Eurípedes de Aguiar, falou sobre a história de dona Genu Moraes, que, como você falou, foi uma mulher à frente do tempo, ela que foi a primeira mulher a dirigir um automóvel aqui no Piauí, a primeira mulher a andar a cavalo. Então, antes dessa temática do feminismo surgir, dessas militâncias, essa movimentação surgir, a dona Genu Moraes já agia de tal forma. E ela, o que eu achei muito interessante, Douglas, é que ela era incentivada pelo pai dela, pelo ex-governador Eurípedes de Aguiar. Então, a gente vê esse rompimento de padrões, porque na época o homem ele podava as mulheres, o pai podava a filha, mas no caso de dona Genu não. Eurípedes de Aguiar deu asas para ela, para que ela fosse autêntica, para que ela tivesse a liberdade assim como ela teve. Foi vereadora, é membro da Academia de Ciências aqui do Piauí, então ela teve uma importância muito grande no nosso estado e também no Brasil. A gente fez uma reportagem completa e nós vamos acompanhar a partir de agora. O casarão histórico, localizado na Avenida Antonino Freire, centro de Teresina, volta a abrir as portas após quase 10 anos fechado. O imóvel, que chama a atenção pela arquitetura e pelo valor afetivo para a cidade, era a antiga residência da família Aguiar Moraes. A abertura é temporária e acontece a pedido de Lídia Moraes, filha de Genu Moraes. A ideia é permitir que a população conheça de perto os ambientes, os objetos e a história que acompanham o casarão, que se mantém preservado desde a década de 1950. Para quem deseja conhecer, as visitas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, e também aos sábados, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Essa casa foi construída pelos meus avós, quando eles casaram e viveram aqui. Os móveis, muitos foram doados pelos amigos, móveis famosos na época, Leandro Martins, que vieram do Rio de Janeiro. Aí, quando meus pais moravam no Maranhão, quando desfizeram a casa lá, veio para cá também os móveis. No Rio de Janeiro, quando a gente desfez do apartamento, veio para cá. E aqui
ela dizia: aqui eu nasci, aqui eu vou morrer. O que ela mais gostava era receber os estudantes numa parceria que ela fez com a prefeitura para falar da história do pai dela, que foi governador, a história da casa. Aqui no casarão é como se o tempo tivesse parado. E quem visita o local consegue entender um pouco da personalidade de Genu Moraes, uma mulher que marcou a história do Piauí e que viveu por décadas entre essas paredes. Genu Moraes, filha do ex-governador do Piauí, Eurípedes de Aguiar, foi jornalista, escritora, política e uma das mulheres mais importantes do estado. Ela cresceu no casarão e, ainda jovem, já desafiava padrões da época. Eu acho que isso vem desde do pai dela, né, que sempre incentivou dela ser uma grande mulher. E depois ela contava que ela teve vários namorados e que os namorados tinham uma lista dizendo que ela não podia ir às festas, não podia dirigir, não podia isso e aquilo. E ela sempre fez isso. E meu pai disse para ela: você vai continuar fazendo tudo o que quer. Então ela sempre teve esse apoio, né? Até em termos de relacionamento, dos amores, eu vi, às vezes, ela me contava que alguém aqui vinha reclamar que tinha apanhado do marido, ela pegava a pessoa, levava na delegacia por causa da Lei Maria da Penha. Ela sempre defendeu muito o poder da mulher, a liberdade da mulher, né? Além da atuação pública, Genu também se destacou na cultura e na ciência, ocupando cadeira na Academia Piauiense de Ciências e rompendo tabus em um período em que a presença feminina em espaços de poder ainda era rara. Quando foi morar no Maranhão, ela foi a primeira mulher presidente de sindicato de jornalista, numa época perigosíssima, que teve o assassinato do ex-presidente. E lá ela foi a primeira vereadora mulher e mais votada. Naquela época, o vereador não ganhava salário. E ela teve programa de televisão, sempre à frente do tempo dela. Ela gostava de ir nas festas, sempre com as roupas muito bonitas. Meu pai trazia os tecidos dos Estados Unidos. Lá ela teve uma obra social. Aí, quando ela veio para cá, ela continuou. Ela trabalhou em 2 governos, no cerimonial, e sempre muito ativa, sempre muito representativa. Genu Moraes foi importantíssima para nós mulheres, né? Para que nós pudéssemos correr hoje. Ela enfrentou toda a pressão política, toda a pressão que existia de padrões na época em que ela viveu, né, durante a sua juventude, e esteve à frente de cargos importantíssimos. Eu estou aqui em minhas mãos com um livro de Genu Moraes, A Mulher e o Tempo, né, que foi escrito pelo jornalista Kenan Cruel. E aqui tem várias histórias sobre ela, que ela fala de diversas personalidades políticas, não só do Piauí ou do Maranhão, mas de todo o Brasil. Então, é um livro riquíssimo, né? São cerca de 588 páginas que contam muito acerca da vida da Genu, também da sua família e de todos os amigos e parceiros políticos que ela teve. É um livro riquíssimo, Douglas. Érica, tá aí, convite feito para você que nos acompanha ou que vai acompanhar o Jornal Dia News no outro momento na internet. É importante você dar uma passada lá, conhecer essa história. É a sua história, a história do Piauí, a história de uma mulher, como eu disse, teve um papel importante no Maranhão e também no estado do Piauí. Boa tarde, Érica. Só para a gente deixar aqui fechadinho, né? As visitações estão acontecendo de segunda a sexta-feira, no horário de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e também aos sábados, no horário de 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E quem desejar, só chegar lá, se identificar e dizer que quis conhecer. É temporário até dezembro, ali até o dia 10 de dezembro, que é o período em que a Lígia Moraes estará aqui no Piauí. Mas é importantíssimo e vale sim a visitação. Bom final de semana, Érica. Para você também. Aí, ó. Casa que o Mariano conhece bem, né, meu primo? Viveu também. O Mariano morou com a dona Genu. Tempo. Então, conhece muito bem. E essas mulheres, como a dona Genu, que são mulheres literalmente inesquecíveis. Mulheres que romperam barreiras, combateram preconceitos, foram vítima de
misoginia, na época nem existia esse termo, né? Mas conseguiram, de cabeça erguida, com um propósito definido, correr atrás dos seus objetivos. Eterna Genu Moraes,